Olá! Quem me conhece, que conhece o canal, sabe que o escritor Machado de Assis tem aqui um lugar especial. Eu tenho vários vídeos falando sobre os romances e os contos de Machado. Não apenas porque eu sou machadiana, uma pesquisadora de Machado, já contei várias vezes que o meu mestrado foi sobre a obra de Machado, mas também porque eu acredito, na minha modesta opinião, que Machado de Assis é um dos 5 maiores escritores brasileiros. As pessoas sempre me perguntam, qual é o maior? Eu nunca vou poder falar isso, né? Porque eu acho que você dizer que é Machado, você talvez faça uma injustiça com algum escritor do nível de Guimarães, de Graciliano, de Clarice Lispector, mas com certeza Machado está ali entre os 5 maiores. Se você gosta de literatura, se você quer conhecer literatura, mas se por acaso você leu Machado de Assis obrigado na escola, ou mesmo na vida, e não gostou, eu quero dizer para você que isso é muito comum. Eu também não gostava de Machado, fui obrigada a ler no ensino médio. Foi preciso que eu tivesse um amadurecimento literário, que é muito diferente de um amadurecimento de idade, de vida. Foi preciso esse amadurecimento para eu compreender a sua obra e imediatamente passar a admirá-la. Então, eu tenho aqui no canal um projeto para Machado de Assis, que é trazer todos os seus romances, eu já tenho aqui todos da fase realista, e eu quero trazer, se não todos, pelo menos a grande maioria dos contos, são inúmeros contos. Para os contos, eu quero também fazer o audiobook, para que você tenha a chance de escutar o conto na íntegra e depois assistir a minha análise, que é o que eu vou fazer com o conto de hoje, chamado Pai contra Mãe, que foi publicado nesse volume chamado Relíquias de Casavelli. Eu tenho essa coleção que é de antes de eu nascer, com as obras completas, tá? Mesmo aqueles contos que eu fiz sem audiobook, eu vou voltar a eles em algum momento e fazer o audiobook. Então você vai sempre ter aqui no canal a possibilidade de ouvir os grandes contos, pelo menos os principais, de Machado de Assis. Pai contra Mãe é um conto um pouco diferente dos outros contos machadianos. Sempre que eu o leio ou releio, como eu fiz agora, eu me lembro da personagem Capitu, que da mesma forma que nós leitores nunca vamos saber se ela traiu ou não Bentinho, nesse conto nós também nunca vamos ser capazes de decidir ou de aceitar com certeza qual seria a melhor solução. Então a gente lê e fica um pouco angustiado, porque parece não ter solução. Então vamos à trama. O conto se passa à época da escravidão e começa com o narrador falando dos instrumentos horríveis, desumanos que eram utilizados durante a escravidão. Ele vai falar daquela coleira de ferro, né, que os donos colocavam no pescoço dos escravos, o ferro no pé e a máscara da folha de Flandres, que só deixava os olhos e o nariz do escravo para fora. Até a boca ela era coberta pela máscara, então o escravo não conseguia nem falar, nem beber, nem comer, porque ele estava o tempo todo com aquela máscara. A coleira no pescoço era largamente utilizada para aqueles escravos que já haviam tentado fugir um dia. E o narrador comenta que há meio século, quando a história se passa, lembrem-se, o conto ele vai ser publicado em 1906, mas ele situa a história há meio século, tá? Então lá atrás. Ele lembra que os escravos naquela época fugiam com frequência.
Alguns nem bem eram vendidos no valongo e já tentavam fugir. Miriam, o que é valongo? Valongo era um cais no Rio de Janeiro, onde atracavam os navios vindos da África com escravos. E ali mesmo, nesse cais, no valongo, se fazia o comércio dos escravos. Você já deve ter visto isso em filme, eles ficavam ali como se fossem mercadorias e as pessoas compravam. Esse mesmo narrador nos conta que era comum o dono de um escravo fugido colocar um anúncio no jornal com as características físicas do escravo, ou também com a roupa que ele estava vestindo quando ele fugiu, prometendo nesse anúncio boa recompensa para quem o levasse de volta. Assim, capturar escravos era um ofício daquele tempo. Por mais que seja grande o nosso estranhamento, era assim. Cândido Neves, que é o personagem protagonista do conto e que tinha o apelido de Candinho, ele era um pegador de escravos. Na verdade, o Candinho ou Cândido já havia tentado ser muitas coisas na sua vida, mas nada dava certo porque ele não se empenhava o suficiente, mesmo sendo pobre, né? Ele já havia tentado ser tipógrafo, tentado trabalhar no comércio, no correio, em repartição pública, mas em pouco tempo de emprego, ele próprio se demitia. Ele dizia ser um caipora, uma pessoa azarada, mas na verdade faltava-lhe estabilidade, habilidade, persistência, vontade de trabalhar ali 8, 10 horas sentado trabalhando, tá? Ele morava com um primo que era entalhador e também tentou lhe ensinar o ofício, ele nunca se dedicou muito e só por isso é que ele tinha então um teto, senão nem teto o Cândido teria. Ele já tinha 30 anos quando ele conheceu e se apaixonou por Clara, uma moça órfã que morava com a sua tia chamada Mônica. Tanto a Clara como a sua tia Mônica costuravam para fora, que era um ofício muito comum de mulheres pobres, né? Então a gente já identifica que elas eram realmente pobres, bem pobres, tão pobres talvez como o Cândido, mas mesmo assim os dois se casaram. A tia Mônica os alertou para que não tivessem filhos, pois a criança passaria fome. Já era pouca coisa para 3 pessoas. Mas os dois nem ouviram o conselho e o casamento foi uma festa alegre, uma patuscada, como se dizia naquela época. Depois do casamento, óbvio, a Clara engravidou. E mesmo a tia e a sobrinha aumentando as costuras para fora, a situação econômica dos 3 foi piorando, porque já não era tão fácil assim pegar escravos fugidos. Havia muita concorrência, muita gente que tinha perdido o emprego, que estava em dificuldades financeiras, havia se tornado pegador de escravos, porque não precisava ali de nenhuma habilidade. Se você desse sorte de ser um escravo valioso, você ganhava um bom dinheiro. Então o Cândido, sem dinheiro, com a comida começando a faltar, o aluguel atrasado e o dono da casa ameaçando expulsar os 3 em 5 dias, a tia sugeriu que quando a criança nascesse, era melhor dá-la à adoção do que fazê-la passar fome. Com o risco de morrer, né? Se ela passasse fome. Quando o pai, a mãe, o Cândido e a Clara ouviram isso da tia, eles ficaram horrorizados com a ideia. O Cândido ficou bravo, bateu na mesa. Mas depois, quando eles foram despejados e foram morar de favor em 2 quartos de uma conhecida da tia Mônica, essa ideia de dar a criança em adoção foi tomando forma. Era só levar o recém-nascido à roda dos
Enjeitados. É um nome horrível, né? A Roda dos Enjeitados. E aqui, então, eu preciso abrir um parêntese para te contar o que era a Roda dos Enjeitados. Deve estar aparecendo aí a figura da Roda dos Enjeitados em algum lugar aqui da tela. E você vai poder ver que era um tipo de móvel giratório que ficava no muro ou então na porta de instituições religiosas. Então tinha um buraco onde as pessoas podiam colocar o bebê e aí eles giravam para o bebê não ficar do lado de fora, eles giravam para o bebê ficar para dentro. Desse modo, ninguém ficava sabendo quem abandonou a criança ali. Isso era uma prática que normalmente se fazia à noite. Isso foi comum no século XVIII no Brasil, talvez início dos XIX, não tenho certeza, mas já era utilizada na Europa há bastante tempo. No dia que o Candinho, então, deveria levar o filho a uma delas, né, a Roda dos Enjeitados, à noite, ele ainda procurou, sem sucesso, por todo o dia, uma escrava fugida, pela qual era oferecida uma alta recompensa. Se ele conseguisse essa recompensa, né, ele não deixaria a criança, ele não precisaria abandonar o seu filho. Um farmacêutico ainda lhe disse que havia vendido um remédio para uma moça com as mesmas características do anúncio, mas era só isso. O Cândido não teve qualquer outra pista dessa escrava. E aí então chegou a noite, ele pegou a criança todo sentido, sofrendo, né? E quando ele estava indo então lentamente para a Roda dos Enjeitados, com seu filho no colo, né, com o coração amargurado, ele viu essa escrava fugida na rua. Ele deixou o bebê com aquele mesmo farmacêutico com quem ele já havia falado de dia, já que a farmácia era ali perto, e foi imediatamente caçar essa escrava fugida. Ele a alcançou, a infeliz ainda tentou fugir, mas ele era muito mais forte do que ela, então ela não conseguiu. Essa escrava, ela implorou que Cândido não a levasse de volta ao seu dono, porque era um dono que ela disse que ele era muito mau e que ela seria açoitada e estava grávida. Mas o Cândido não cedeu aos apelos da escrava, porque a questão era ou o filho dela ou o filho dele. Ele leva a escrava à casa do dono, ele recebe a recompensa, que eu já falei que era alta, de 100 mil réis, que na época era um bom dinheiro, tiraria os 3 ali do sufoco. Entretanto, a escrava, que estava muito assustada, com medo, começou a passar mal, com dor da gravidez, caiu ali mesmo no chão, desesperada, e na frente do seu dono e do Cândido, ela teve um aborto. O Cândido não deu muita importância ao ocorrido, e isso é uma coisa que nos toca profundamente, pois ele só pensava em ir buscar o filho com o farmacêutico. E quando ele pega o filho, então vai para casa, conta o que tinha acontecido a Clara e a tia, porque que ele estava trazendo o filho de volta, e enquanto a criança chorava, ele beijava o filho, o Cândido disse, abre aspas, nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração, fecha, e o conto termina. Vamos analisar então um pouquinho, é um conto curto, como você pode perceber. O Pai contra a Mãe é um conto que nos incomoda profundamente devido ao pragmatismo com que é feita a escolha entre as duas crianças. Parece que falta em Cândido a humanidade que hoje nos faz ver com revolta a situação dos escravos. Mas para um pegador de escravos
fruto de uma sociedade violenta, escravista, né, violenta com os negros, escravista. Aquilo era a normalidade, por mais que hoje, mais de um século depois, isso nos doa profundamente. A escolha dos nomes Cândido, Neves e Clara, 3 nomes que remetem ao branco, não é à toa. Machado contrapõe o branco ao negro, o filho do branco ao filho do negro, assim como no título ele contrapõe o pai e a mãe. O narrador é um observador atento à sociedade que o cerca de 1906, quando o conto é publicado. Mas em 1906 ainda se vivia, era muito perto a escravidão e a abolição, que tinha sido realizada poucos anos antes. Contexto que também foi vivido por Machado, que nasceu muito antes. Machado nasce em 1839. Então, eu que analisei os jornais daquela época, era normal, após a abolição, ainda ter gente que mantinha escravos. O escritor, com habilidade, ele nos mostra 2 lados de uma história. Começa falando dos instrumentos de tortura que eram empregados nos escravos, passa a triste história de Cândido e Clara, que vão ter de dar o filho amado, e retorna à escrava e ao aborto sofrido. O narrador, ele não toma partido, ele não toma nenhum lado nessa história. Entretanto, durante a escravidão, era o filho do branco que teria direito a viver. E justamente por Machado não tomar lado, por equiparar o que na época não tinha equiparação, o escritor faz sutilmente a crítica à sociedade. Então é preciso, quando a gente lê Machado, a gente precisa ler as camadas de Machado, né? Então, na hora que ele equipara, ele faz a crítica à sociedade escravocrata e racista, que no final é a privilegiada, enquanto a criança negra nem chega à vida. Então, a função do escritor é justamente essa, é mostrar o contexto em que ele vive. Hoje, passados mais de 100 anos da abolição, e sem termos qualquer dúvida que as 2 crianças tinham o mesmo direito à vida e a ficar com seus pais, mesmo assim, nós não conseguimos escolher um lado. E é essa, gente, essa incapacidade de escolha que nos incomoda tanto nesse conto, que o torna genial. Porque, na verdade, não é preciso escolher. O conto traz o dilema para nos fazer pensar. E aí está a genialidade de Machado. Ele apenas relata e deixa o dilema ao leitor, exatamente como ele fez com a possível infidelidade cometida por Capitu. Se ela traiu ou se ela não traiu, isso não é o mais importante. Da mesma forma que a gente não conseguir escolher também não é o mais importante. O conto, ele também aborda questões paralelas que ilustram a sociedade daquela época, como a moça virgem que precisa casar e que interrompe, então, durante um período do seu dia, ela interrompe seus muitos afazeres de costura para ficar à janela, como era costume da época, vendo os rapazes ou algum futuro pretendente passar, e os rapazes analisando a moça à janela. Essa cena é muito comum, aparece em vários romances, como em Senhora, de José de Alencar, que tem vídeo aqui no canal. Isso é bem marcante na história de Senhora. Clara, então, quer casar, então ela fica à janela, e tem um trecho muito original em que a tia Mônica
compara a prática de ficar à janela a uma pescaria. Abre aspas. É um pescar de caniço, a ver se o peixe pegava, mas o peixe passava de longe. Algum que parasse era só para andar à roda da isca, mirá-la, cheirá-la, deixá-la e ir embora. E a mulher, ela se sujeita então à vontade do homem, ela é exposta em uma vitrine, que é a janela, como uma mercadoria, tentando então pescar um comprador. Gosto muito dessa analogia dessa ficar à janela com a pescaria. A frase final do conto, abre aspas, nem todas as crianças vingam, fecha aspas, funciona como algo para espiar a culpa do Cândido, como se fosse apenas o ritmo normal da vida. Mas para mim, o mais interessante é que quem expressa essa frase é o coração, como se não houvesse dor ou mágoa em Cândido com o que aconteceu, com o que ele tinha feito à escrava, né? Era o seu coração lhe dizendo que nem toda criança vinga e de alguma maneira lhe dizendo que ele agiu com o coração. Então, agiu corretamente, agiu com o coração. Então, eu gosto muito desse final, bateu-lhe o coração, né? Muito interessante. É um conto, então, você já deu para perceber, muito original no tema e na abordagem. Escute o audiobook e me conte, deixa aqui nos comentários o que você achou, se você foi capaz de escolher entre o filho do Cândido ou o filho da escrava. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Deixe seu like, hipe, e na playlist Machado de Assis você encontra uma enormidade de vídeos sobre a sua obra. Até o próximo post.